Olá, tudo bem? Vamos fazer mais uma gravação aqui da célula de ontem, da palavra, do ensino, né? Glórias a Deus, porque tem sido cada dia mais bênção, temos aprendido muito e vivido o que temos aprendido, porque o Senhor conhece o nosso coração, sabe o que nós precisamos, né? Então, o tema de ontem foi uma nova visão. O texto base está lá em Números 13, 1 ao 3. Eu vou ler aqui. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Uma pergunta: em sua opinião, o que é ser um homem de visão? Você é uma pessoa de visão? O que você acha ser? O que você pensa ser uma pessoa de visão? Responde aí. Pensou? Existe uma diferença entre viver por vista e viver por visão. Viver por vista é viver de olho no presente, nas circunstâncias, nos problemas. É viver segundo aquilo que se vê. Já uma pessoa que vive por visão, ela vive por fé. Vê adiante, né? Sua visão não está limitada àquilo que se vê. Mesmo sendo em tempos difíceis, ela consegue visualizar a vitória. O texto lido como base fala de 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra prometida. Todos viram a mesma terra, mas 10 só viram os problemas. Enquanto Josué e Caleb teve uma visão diferente, uma visão de conquista. Nesta noite, vamos aprender juntos. Quando eu perguntei sua opinião o que é ser um homem de visão, as pessoas lá, as moças, né, as mulheres, falaram sobre realmente isso. É sobre você ver além do que você está vendo. Ver ainda além daquilo que as pessoas veem, né? É ver adiante, é ver mais, né, mais destacado do que as outras pessoas. Aí nós vamos aprender juntos como receber uma nova visão. Não aceite viver por vista, né? Falou ali com a diferença de viver por vista, que a gente vê o presente, fica ali aprisionado nos problemas, naquilo que a gente não consegue resolver, fica ali, né, contido naquilo que te prende. A gente aprendeu sobre isso. E ser um homem de visão é viver pela fé. E a fé é aquilo que a gente não enxerga, né? É a certeza daquilo que não se vê. Então, aqui, Números 13, do 31 ao 33, diz assim: Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, né? Os espias que ele mandou nas terras voltaram e disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, porque os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles viram o problema, viviam por vista, né? Os 10 espias fizeram um relatório segundo aquilo que viram. Eles reconheceram que a terra era muito boa conforme prometida por Deus. Porém, eles focaram mais nas dificuldades do que na promessa. Precisamos renunciar todo o espírito de incredulidade em nossas vidas e não aceitarmos viver por aquilo que vemos. Te faço uma pergunta. Em sua opinião, por que as pessoas têm dificuldades de tirar os olhos do presente, que são os problemas, e acreditar na visão, que é o futuro? Nós falamos ontem que pode ser o medo, né? O medo da mudança, o medo do que vamos enxergar ali na frente, do que vamos encontrar ali na frente. Nós ficamos aprisionados, né? Com medo do plano de Deus ser diferente do nosso, então, do que aquilo que vai acontecer ser diferente daquilo que a gente quer, né? E, e isso nos aprisiona. Então,
na sua opinião, o que você acha que é uma dificuldade da gente viver por visão e não por vista? Da gente olhar para frente, ali no futuro, e tirar os olhos do nosso sofrimento, do nosso problema? O que causa essa dificuldade em nós? 2. Assuma o espírito de fé. Números 13:30. Diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que diferença de atitude, né? Josué e Caleb viram o mesmo do que os outros 10 espias, mas a Bíblia diz que neles houve outro espírito. Diz isso lá em Números 14:24. Quer ver? Diz assim: Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que pisou e a sua descendência a possuirá. Assumir o espírito de fé é tomar posse da visão que Deus nos deu em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5:12, diz que andamos por fé e não por vista. Eu vou ler também para vocês aqui, ó. 2 Coríntios 5:7. Aqui, ó. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diz que andamos por fé e não por vista. Precisamos tomar posse desta visão e viver de olho nas promessas, no futuro e não nas dificuldades do presente. Comente uma qualidade de uma pessoa que vive no espírito de fé. O que você pensa que uma pessoa que vive no espírito de fé tem que ter? Como ela é? Foi comentado ontem perseverança, obediência. Foi falado sobre persistência, né? Que são qualidades que uma pessoa que vive no espírito de fé tem que ter. E realmente é isso mesmo, né? Uma pessoa que vive pelo espírito de fé, ela tem que permanecer, ela tem que continuar, né? Ela tem que ser obediente, lendo a palavra, buscando no Senhor as respostas, porque o Senhor, ele sabe do nosso passado, ele tá com a gente no futuro, no presente, mas ele sabe do nosso futuro. Ele sabe, ele conhece o nosso coração. Então, para que nós possamos viver por fé, nós temos que ser direcionados pela palavra do Senhor, né? Porque ele tem resposta para nós na palavra dele. Então, quando você vive na visão, você vive por fé, você vive no futuro, né? Não viver no futuro, é você saber, é sobre esse futuro, né? Um futuro de um plano que você quer conquistar, um futuro dos seus projetos, um futuro daquilo que você quer alcançar, talvez um casamento, uma porta de emprego, uma estrutura diferente, né? Um plano, um planejamento, né? Uma conquista. É sobre esse futuro, porque o futuro, na realidade, ele não existe, né? Deus faz o nosso amanhã, Deus faz o nosso próximo segundo, e é por isso que nós temos que ter um espírito de fé, né? Ter uma visão e alicerçada na palavra de Deus, para que a gente possa, que nossos planos sejam de agrado do coração do Senhor, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente almeja. Então, o 3, não aceite relatório negativo em sua vida. Números 14, do 6 ao 9. Está aqui. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Homens de visão, que não deixaram eles não deixaram que o relatório negativo viesse tirar deles o desejo de avançar,
pela conquista daquilo que Deus havia prometido para eles, né? Eles não deixaram que as circunstâncias do presente, né, a vista, influenciasse e desanimasse, mas ao contrário disso, eles usaram o espírito da fé e colocaram a visão no lugar da vista e enxergaram ali na frente, porque afinal o Senhor havia prometido. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E eles já haviam tido experiências sobrenaturais que Deus era com eles. Então, se Deus prometeu que ia dar terra, ele ia ajudar, né? Hoje nós sabemos de tudo o que aconteceu, mas na época, imagina a dificuldade, né? Daquele povo que ainda tinha mente de escravos, ter uma visão. Mas glórias a Deus, porque haviam homens ali, 2 homens ali, que puderam viver na visão, ter o espírito de fé e avançar rumo à conquista do que Deus havia prometido. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Subamos animosamente e possuamo-las em herança. Certamente prevaleceremos. Este foi o relatório que Caleb e Josué assumiram em suas vidas. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, declare as palavras positivas em sua vida. Não importa o relatório que você tem recebido das pessoas, experiências de vencer um relatório negativo. Não, as pessoas. Creia nas promessas de Deus em sua vida. Você já teve a experiência de vencer um relatório negativo, uma adversidade através da fé? Peça para compartilhar com o grupo. Ontem nós tivemos algumas, sim, vitórias de pessoas e principalmente pessoas de perto, né, que nos acompanham de perto, que quando você expõe um plano, uma coisa que você quer conquistar, a pessoa fala assim, ai, você não vai conseguir, imagina, quero ver amanhã se você vai levantar cedo para academia, quero ver se você vai conseguir morar sozinha, guardar suas coisas, né? Pagar suas dívidas, né? As pessoas sempre têm um relatório negativo para nos dar. Mas eu falei sobre algo que eu acho que ainda é pior do que o que as pessoas dão de relatório negativos para você. É você mesmo dar relatório negativo para sua vida. Eu tive uma experiência dessa há pouco tempo, devido ao falecimento do meu pai e toda a mudança da minha mãe, começou os meus dias ficarem muito curtos os dias para eu conseguir fazer todas as coisas. E a minha faculdade, que eu já estou no 7º período, começou a andar muito devagar. E esse semestre eu tinha que fazer um estágio. E eu não consegui ir atrás do estágio. E eu ficava pensando, meu Deus, eu vou desistir, eu vou trancar minha matrícula, eu não vou conseguir o estágio, eu não consigo ir procurar, né? E ao invés de eu ir procurar a solução para isso, eu ficava dando um relatório negativo para mim. Enfim, o Espírito Santo falou assim, cala a boca, escuta o que eu tô te falando. E o Espírito Santo me instruiu a procurar uma solução, né? E eu fui pedir informações na faculdade e consegui tirar o meu estágio da grade e passar para o semestre que vem. Aí o semestre que vem eu vou fazer os 2 estágios para concluir a minha faculdade e conseguir me formar, porque eu ficava dando relatório negativo que eu não ia conseguir me formar se eu não fizesse o estágio esse semestre, porque eu tenho um outro para fazer semestre que vem. Então, o relatório negativo vindo da gente é ainda pior. Porque muitas vezes quando a gente recebe um relatório negativo de uma outra pessoa, você fala assim, eu vou sim, eu vou conseguir. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, né? A gente vai e às vezes um relatório negativo nos causa mais ânimo e vontade de ir à frente. Mas quando o relatório negativo parte da gente, é o desânimo certo. Então a gente não pode se deixar influenciar por qualquer tipo de relatório negativo, sendo das outras pessoas, sendo da mídia, né? A gente vive influências hoje das redes da mídia, e são relatórios negativos contra a nossa vida. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Por isso que fala aqui, a Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então declare palavras positivas na sua vida. Declare, eu vou sim conseguir. Não importa se eu recebo um relatório negativo, não importa se hoje eu estou passando por dificuldades, por lutas, né? A gente não pode ficar tropeçando no nosso problema o tempo inteiro,
tempo inteiro, senão a gente não sai do lugar. E a gente precisa ser mulheres e homens de visão, ver adiante, ver a promessa de Deus e ir em rumo à conquista daquilo que Deus quer. E tendo um espírito de fé, declarando que nós vamos sim conseguir, nós vamos sim avançar, nós vamos sim chegar lá. A conclusão do nosso estudo de hoje é: a pessoa mais pobre na vida não é aquela que não tem dinheiro, e sim aquela que não tem visão. Os olhos da fé nos levam a um posicionamento de espírito de fé. Nessa noite, Deus toca os seus olhos, te dando uma nova visão. Receba, em o nome de Jesus, receba a visão, receba espírito de fé. Vá adiante, vai lá, não desiste, insista, persista, continue, ore, declare, profetize e você vai conseguir avançar, você vai conseguir vencer, vai chegar lá. Vamos orar para que o Senhor nos inspire, né? Nos ajude nesse novo aprendizado, de ter um espírito de fé, vivermos na visão e não por vista. Senhor, nosso Deus amado e Pai querido, nós te agradecemos por este ensinamento que o Senhor nos trouxe e clamamos a Ti que o Senhor nos ajude a lembrarmos destas palavras ditas aqui agora, para que possamos viver na Tua visão, vivermos sendo homens e mulheres de visão e não podemos viver por vista para ficarmos estagnados, paralisados no lugar. Obrigada por nos ensinar, Pai. Nós já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas famílias, né? Que o Senhor possa proteger. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro e peço que o Senhor proteja essas pessoas que está assistindo este vídeo agora. Senhor, eu declaro que ela está protegida, ela, sua casa e sua família estão protegidas pelo Senhor, guardadas debaixo das tuas asas. Pai querido, acampa os teus anjos ao redor desta pessoa, da sua casa e da sua família, não permitindo que o mal avance, não permitindo que a fé fique estagnada, não permitindo que sofra ataques, Pai, mas que esteja, Senhor, guardada por Ti. Eu declaro que esta pessoa está guardada, Senhor, debaixo da Tua proteção, em o nome de Jesus. Amém. E que o Senhor possa alcançar os seus desejos, possa alcançar as suas petições, que Ele tenha misericórdia de você, possa olhar para você dos seus altos céus e interceder junto ao Pai, que Jesus possa ser o teu amigo, o teu ajudador, o teu juiz, o teu guarda, o teu general, em o nome de Jesus. Amém. Amém.